espírito de miséria, aquele espírito de opressão que reinava naquele lugar, ele começou a... Agora, Senhor, abra os nossos olhos, abra o nosso coração. Senhor Deus, nós viemos à sua casa buscar uma palavra, Senhor. Nós precisamos de uma palavra de sabedoria, nós precisamos de uma palavra que nos levante. Jesus, só o Senhor conhece a nossa vida, só o Senhor sabe das nossas necessidades. Que o seu Espírito Santo venha falar nesta noite, que o Senhor venha trabalhar corações. Ô Jesus, nós estamos aqui abertos para aprender, Senhor, aprender mais da sua palavra, aprender mais sobre o Senhor. Jesus, o Senhor proverá, e o Senhor faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Nesta noite, a sua palavra fala ao nosso coração. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Então, tá bom. Podem se sentar. Tá frio lá fora? Aqui dentro tá quentinho, né? Então vamos aproveitar. Pessoal, o reverendo Samuel tinha me pedido para trazer uma mensagem e eu tinha trabalhado uma situação que era diferente da que eu vou falar com vocês hoje. Mas se Deus mudou é porque Ele tem propósito. Então se ele tem propósito, a gente vai estar aqui prontos para receber. Vocês estão de coração aberto, prontos para receber? Então vamos deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar nas nossas vidas e eu tenho certeza que nós vamos sair daqui mais que vencedores. Amém? Segunda-feira é dia de a gente falar de prosperidade. E não dá para falar de prosperidade sem a gente ter um propósito de um dia, né, a promessa nas nossas vidas se cumprir e nós sermos cabeça e não cauda, né? Eu quero um dia ter condição de ser usado na minha igreja para ser uma coluna da minha igreja. Eu quero ser um homem de negócio, uma mulher de negócio, e eu quero um dia, né, através dos meus dízimos, através das minhas ofertas, eu quero vir à igreja e entregar, né, devolver ao Senhor aquelas bênçãos que Ele tem me dado. Na maioria das vezes a gente tem uma resistência muito grande quando a gente fala de dízimo, né? Mas assim, resistência talvez porque hoje as nossas finanças são limitadas e a gente, olhando pelos nossos olhos naturais, a gente fala: Jesus, mas como é que eu vou dizimar? Como é que eu vou ofertar se o valor que eu estou recebendo não está dando nem para pagar as contas? Mas é justamente nesse momento que a gente tem que tomar uma atitude de fé e a gente tem que ter uma visão espiritual, não aquela visão de que as notas são contadas e 1 mais 1 é 2, né? Na matemática de Jesus, na matemática de Deus, as contas são diferentes, né? E nós temos que aprender sobre isso, né? E aí quando a gente aprende, fica mais fácil, e dá mais quando Deus nos dá em abundância, como Ele faz com alguns, né? Deus está, a Bíblia diz que ele está em busca, né, dos fiéis da terra, né? Aqueles que Ele pode confiar. Então Ele não precisa do seu dinheiro, Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata, Ele é dono de tudo que nós temos, Ele é dono de todas as coisas. Olha aquela maior empresa, Jesus é dono dela. Se Jesus quiser te colocar lá de presidente daquela empresa, Ele vai mudar o mundo, vai mover a terra, vai fazer coisas extraordinárias e vai te colocar lá de presidente. Mas Ele busca os fiéis dessa terra. E dentro da medição que Jesus faz, dentro dos olhos de Cristo, né,
nós temos que olhar para dentro da gente e ver se a gente vai agradar a Deus com as nossas posturas, né? Quando a gente fala, né, de entregar uma empresa, entregar um negócio na mão de alguém, né? O empresário hoje, ele procura bons administradores. Se o empresário procura bons administradores, você imagina Jesus. Jesus vai ser muito criterioso para encontrar bons administradores. Agora, dentro da visão de Jesus, ela não é igual à visão do homem, que vai procurar de repente uma pessoa com um currículo maravilhoso, com muito estudo, com muita capacidade. Não. Jesus vê outra coisa. Ele vê fidelidade, ele vê lealdade, ele vê coração. Então, se ele encontrar no seu coração um homem, uma mulher que agrada ao coração do Pai, este é o escolhido. Esta é a escolhida. E aí, meu irmão, minha irmã, se prepara, porque aí ele que é dono do ouro, dono da prata, dono de todas as coisas, ele vai te colocar em um lugar muito importante. Porque ele sabe que se ele te colocar sobre uma atividade, sobre um negócio grande, você vai honrar o nome dele. E você vai não só honrar o nome dele com a qualidade do seu trabalho, mas você vai mostrar sua fidelidade. E aí entra uma fidelidade do dízimo, das ofertas, como queira, né? Aí entra uma fidelidade que é muito diferente, às vezes, até do nosso pensamento, né? Entra uma fidelidade de que Deus não precisa do seu dinheiro, Ele não precisa do ouro, Ele não precisa da prata. Ele é dono do ouro e dono da prata. Não é o seu dinheiro que Ele está atrás, Ele está atrás da sua fidelidade, Ele está atrás da sua obediência, né? Da sua obediência. Se você entender que o dinheiro é maior do que a responsabilidade, do que a fidelidade, do que a obediência, se você colocar o seu coração no dinheiro, você não agrada a Deus. Você não agrada a Deus. Daí você fica olhando para o dinheiro, você vai ficar imaginando que vai fazer falta, que é isso, que é aquilo. Você não é o que Deus busca. Você pode ser uma bênção, você pode ser um grande homem, uma grande mulher, está tudo certo. Mas assim, para você administrar algo que tem que ser administrado por um homem de visão, por uma mulher de visão, por um empresário, por um negociante, por uma pessoa que empreendedora, por uma pessoa de visão gigante. Se você tiver pensamento pequeno, você não está no propósito de Deus. Para esse propósito, Deus busca aqueles que saem fora da curva. Sai fora da curva. Então, aquele que tem um pensamento mais avançado, não estou falando de inteligência, de estudo, não estou falando nada disso, não. Estou falando de pessoas assim que Deus olha e fala, às vezes para nós a gente pensa, é maluco, né? E aí Deus fala, não, é esse que eu gosto, porque esse aí ele vai ser ousado para certas coisas. Eu já contei aqui na igreja, minha esposa sempre dá risada quando a gente fala isso.
um negócio que eu queria fazer, algo que eu queria comprar, e eu saí em busca daquilo que eu queria comprar, né? E a minha esposa sempre estranhava. Era um imóvel, só para vocês entenderem, era um imóvel, eu queria comprar um imóvel, mas a minha esposa, que acompanha minhas finanças, ela viu que eu não tinha nem dinheiro para comprar aquele imóvel. E ela falava, mas você fica marcando com um corretor para ir ver imóvel, e aí a gente chega lá no imóvel, quando eu olho, é um negócio gigante, um negócio assim que, aí quando você pergunta o preço, o cara fala aqueles preços que eu olho assim, mas nunca vi aquele dinheiro na minha conta, nunca vi aquele dinheiro dentro dos nossos números, e você, a primeira vez, eu achei que você era maluco, que você tinha errado na pesquisa, né, e acabou caindo lá para não passar vergonha, você acabou vendo o imóvel, né? Mas eu vi que da segunda vez era a mesma coisa, na terceira vez era outro imóvel maior ainda, na outra vez era mais caro ainda, né? E eu confesso para vocês que eu mesmo olhava e falava, Jesus, acho que ela tem razão, é um negócio que assim, né? Mas era do meu instinto, talvez fosse da minha grande vontade. Eu acho que a palavra certa era que era o meu grande sonho, e eu corri atrás daquele sonho, mesmo sem ter condições, mesmo sem ter nem expectativa daqueles números, né? E aquilo aconteceu e continuou acontecendo, e aí foram passando meses, foram passando anos, 3 anos, pessoal, 3 anos depois, eu consegui realizar aquele sonho. Sonho que era sonho mesmo, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se você está enquadrado nesse perfil de pessoa que tem um sonho, que tem uma vontade e que está disposto a correr atrás do seu sonho, amigão, amigona, irmão, irmã, nem segura. Ah, mas não sei como. Eu também não sabia. Eu tinha uma empresa no passado, quebrei, fui lá embaixo, estava lá em cima, né? Estava maravilhoso, né? De repente quebrei, mas quebrei feio, né? Mas Deus nunca deixou eu mendigar o pão. Deus nunca, aliás, era até estranho, né? Porque caramba, aconteceu tudo aquilo, e Deus me sustentava, Deus sustentava minha família, Deus sustentava tudo. Foi justamente na época que eu casei com a Silvana, né? A Silvana, a gente brinca, né? Que ela casou com um empresário chique, bonito, né? Bonitinho. E aí, de repente, eu também, né? Casei, gerente do banco. Falei, aqui eu acerto empréstimo maravilhoso. Ela olhou e falou, aqui eu acertei minha vida, agora empresarião, tem um helicóptero e tudo. Se bem que ela não gostava do helicóptero, não. Eu fui fazer uma média com ela, logo na primeira vez, ela já olhou e sabia, né, que era só para encantar, né, ver se ela assinava lá o contrato de empréstimo. Mas não deu certo, não. Eu quebrei logo depois, né, e ela saiu do banco, aí eu falei, Jesus, né? Mas Deus nunca deixou a gente mendigar o pão. Pelo contrário, Ele foi nos sustentando a cada dia. Hoje, 20 anos depois, né, a gente deu a volta por cima, e graças a Deus, hoje minha esposa é vice-prefeita, a gente vive uma vida, vem reconstruindo, né? Mas eu não estou ainda parado, não. Sabe por quê? Porque durante todo esse processo, Deus ainda havia me dado palavras. Quando eu estava quebrado, destruído, né? E aqui, ó, perseverando na igreja ali, ó, no paredão ali, junto com meus irmãos obreiros ali, perseverando, continuando, tá? E Deus me sustentando, tanto lá fora, na minha vida, na minha casa, no meu sustento, quanto nas promessas, nas palavras. E olha o que Deus falava para mim, né? Deus falava, fica firme aí, persevera, né? O choro vem, mas
pela manhã vem a bonança, né? E eu todo dia esperando que a bonança viesse no outro dia. Mas não é assim, tão simples, né? Mas Deus foi dando promessas, né? Olha, a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Eu falei, oh, Jesus, mas como é que pode um trem desse? Se na primeira eu cheguei lá em cima, 1.200 funcionários, meu carro era um helicóptero, né? Eu falei, se a glória da segunda casa for maior, na pena, eu vou andar de jato, coisa boa, né? Coisa boa. Mas é a promessa de Deus, ele falou, né? Glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Da sua vergonha, a outra palavra, ó, da sua vergonha darei dupla honra. Oh, glória! E que vergonha, pessoal, quando a gente quebra, é feio, hein? É feio. Você sai na rua assim, parece que está todo mundo te olhando, oficial de justiça todo dia batendo na sua porta. Que coisa, gente, que coisa, sabe? Silvana acompanhando lá, né? Tudo aquilo que eu tinha, carro indo embora, apartamento indo embora, tudo, o oficial de justiça ia levando. Jesus. Silvana falou, Jesus, casei com o príncipe e agora vou beijar o sapo. Saiu quando nós casamos, né? Ainda estava bem, ainda estava bonito lá, né? Casamos assim, saiu na revista assim, ó, casamento de princesa. Aí um dia casamento de princesa, no outro dia virei plebeia, né? Mas eu acho que tudo isso foi bom, foi importante, sabe? Quando eu casei, muita gente falou para mim, ela está casando com você por interesse, que olha que bonitona que ela é, e você feinho, né? Então, aí todo mundo falando que era interesse, todo mundo falando, né? E eu acho que toda essa situação que a gente passou foi Deus me mostrando a mulher que Ele tinha me dado, a mulher que Ele tinha escolhido para mim, a mulher que todo aquele problema, oficial de justiça, toda aquela vergonha e tal, ela ao meu lado ali, perseverando, me segurando, me ajudando, dando força, né? Eu lembro até hoje, assim, a gente é homem é um pouco materialista também, né? Então tinha um carrão chique. Eita, mãe, quando o oficial de justiça levou aquele carro chique, eita, ali eu chorei, ali ela chorou comigo, segurou a onda, né? E tudo isso foi importante para a gente entender aquele momento e para eu conhecer a mulher que estava do meu lado. Por isso que hoje Deus reconstruindo a minha vida, Deus reconstruindo a vida dela, né? A gente tem todo um pensamento diferente, todo um entendimento diferente. Por isso que Deus cuidou de todos os detalhes para eu saber a mulher que eu tenho, a esposa que eu tenho, ela conhecer o marido que ela tem, passou comigo. É isso aí. Ela fala que depois ela teve a situação da saúde, né? Silvana teve um câncer, Silvana tinha, né? Está amarrado. Uma doença chamada lúpus, que para os médicos é uma doença que não tem cura, né? Passou todas as situações, né? Nós já passamos até Natal e Ano Novo internados. Ela internada e eu também na internada, porque eu ficava junto, né? Então ela dormia numa cama, dormia no sofazinho do lado, e nós passamos aí. Então ela passou maus momentos comigo, empresarialmente, financeiramente, né? Depois na luta dela da saúde, nós passamos juntos também, e Deus tem nos sustentado. E agora a gente está vivendo um bom momento, né? Silvana lá, vice-prefeito, aliás, não deixa ninguém escutar, mas eu falei que eu sustentei ela 30 anos, então agora ela tem que me sustentar os próximos 30, né? Como eu vou fazer 60, os próximos 30 vai até os 90. É praticamente uma aposentadoria vitalícia, né? Então eu já estou tranquilo que daqui para frente ela vai cuidar de mim. Brincadeira, né? Eu continuo trabalhando, ela continua trabalhando, né? O trabalho dela lá na prefeitura, trabalho de eleição, 4 anos, daqui 4 anos, né? Só Deus sabe. Perguntaram para ela, Silvana, você tem alguma pretensão, né? Quais são os seus planos? Ela falou, meus planos? Meu plano era de ser vereadora, né?
4 anos vereadora, depois mais 4 anos de vereadora de novo, aí vai dar 62 anos de idade para ela, ela iria aposentar e a gente já tinha comprado a casinha lá no interior, a gente ia embora para o interior, mas aí Deus mudou todos os planos, aí de vereadora, Deus coloca a mulher como vice-prefeito da cidade, olha só, Ele faz muito mais que pedimos ou pensamos, e aí o que acontece? Aí ela falou, não tem mais planos não, agora minha vida está na mão de Deus. Se Ele falar para a direita, eu vou para a direita. Se Ele falar meia volta. Para a esquerda, eu vou para a esquerda. E olha, quando você deixa na mão de Deus, eita, você não está deixando na mão do gerente do banco, você não está deixando na mão do investidor, você não está deixando na mão do especulador, você não está deixando na mão do amigo, você não está deixando na mão de ninguém que pode se trair, porque todos esses traem, né? Quem já teve amigo aqui que te traiu? Rapaz, eu tive os meus melhores amigos, né? Que eram aqueles melhores amigos lá da época da fartura, foram os primeiros que me traíram. Né? Então, mas Jesus não. Jesus, Ele não tem interesse na sua derrota, Ele não tem interesse na sua vergonha, Ele não tem interesse nenhum de te ver para baixo, Ele não tem interesse de te ver sozinho, isolado. Não, Ele é o único que quer ver você para cima. Ele quer ver você no maior sucesso do mundo. É que às vezes nós não estamos preparados para esse sucesso. Olha o meu pensamento hoje, com quase 60, é diferente do meu pensamento quando eu tinha 50, é diferente do meu pensamento quando eu tinha 30. A gente vai amadurecendo. E Deus, que conhece todas as coisas, que está tudo ali no conhecimento dele, Ele sabe quando você vai estar preparado ou quando você não vai estar, ainda não está preparado. Está passando alguma dificuldade, né? Ele está se preparando. Essa semana a Yasmina queria me bater, né? Porque ela fala que eu conto a história. Mas é que é importante para a gente entender, né? Eu estava chegando no meu escritório, sou advogado, estava chegando no meu escritório e eu passo a mão, cadê a chave, né? Toda vez eu esqueço a chave de abrir a porta do escritório. Eu tenho que tocar a campainha, aí um advogado tem que descer lá do primeiro andar para vir abrir a porta para mim, né? E eu tenho um advogado lá, ele tá meio fora de forma, né? Tá meio, né? E aí eu fico com vergonha, porque eu falo para ele descer lá, né? E eu toda vez esqueço a chave. Aí eu falei, o que eu vou falar para ele? De novo, eu esqueci a chave, né, tadinho? Desceu todas as escadas, tá? Aí ele desceu, né? Eu tive um estalo aqui, né? Falei, doutor, o senhor já assistiu aquele filme Karate Kid? Aí ele olhou assim para mim, já assisti. Aí, o senhor lembra quando o meninão lá queria aprender a lutar? Né? Ele falou, lembro e tal, né? O que o mestre falou para ele? Lava carro, né? Lava carro, né? Então, põe casaco, tira casaco, põe casaca, tira casaca, põe casaca, tira casaca. Aí ele olhou assim, e aí? Eu falei, então, sobe escada, desce escada, sobe escada, desce escada, sobe escada, desce. O senhor vai ver que o senhor vai ficar alinhadão, o senhor vai ficar chique, o senhor vai ficar bem, né? Fez cada uma. Então Deus está preparando você. Ele está te preparando para você ser cabeça, para Ele te entregar um negócio grande na sua mão. Ele pode te entregar algo que você vai ser uma grande coluna da igreja. Quando eu cheguei na graça há mais de 30 anos, né? Eu fui uma grande coluna da igreja. Porque imagina um empresário com 1.200 funcionários, que o carro era um helicóptero. Quanto eu ganhava? Para você ter uma ideia, você entendeu? Assim, o meu dízimo pagava o aluguel da igreja, que há 30 anos atrás era, acho que 11 mil reais. Hoje, um aluguel aqui no centro de um imóvel desse, quanto será que é? Seria o meu dízimo. Não estou falando isso para eu crescer, porque depois Deus me mostrou que eu não era nada, que a hora que
não quis mais, ele me tirou, permitiu, né? Mas é porque ele tinha propósitos diferentes na minha vida. Eu também, você imagina, eu era jovem, né? E eu construí um império. Talvez eu tivesse um pouquinho se ele deixasse, um pouquinho de soberba, né? Conseguiu tudo isso com a força do seu braço. Não, ele foi lá me levar lá em Deuteronômio 28 para eu olhar e falar: opa, né? Eu não tenho força nenhuma, eu não sou. Para aí, vamos entender aqui quem é quem aqui na ordem do dia, né? E aí ele permitiu que acontecesse tudo isso para eu entender o processo. E você? Ele pode colocar hoje algo na sua mão, algo grande, para você ser uma grande coluna na igreja, para que você seja o sustento da igreja, para que você seja um dos grandes escolhido por Ele. Ele pode. Meu Deus, hoje ainda não, porque eu falei que eu só ia dar o dízimo quando eu pagasse aquelas contas, porque as contas estão consumindo todo o meu dinheiro. Lá quando eu acabasse aquele financiamento, eu ia começar a dar o dízimo. Sabe quando você vai acabar o seu financiamento? Nunca, porque o diabo já ouviu, não vai deixar acabar o financiamento para que você não seja realmente um dizimista. E pessoal, de novo eu vou falar aqui, porque falar em dízimo na igreja é um trem complicado, porque as pessoas têm resistência. Pessoal, Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro. Ele é dono do ouro, dono da prata, dono de tudo. Ele não precisa do seu dinheiro. Só tem esse trem do dízimo para que você mostre a sua fidelidade, para que você mostre a sua obediência. Se ele falou lá para trazer todos os dízimos à casa do Senhor, se ele falou, ele quer ver se você é obediente. Não que ele vá precisar do seu dinheiro, porque eu achei que ele precisava do meu dinheiro, eu achei que a igreja só era sustentada porque tinha o Medeiros, porque tinha um grande empresário, porque devolvia um dízimo grande, e depois eu vi que a igreja não mudou em nada quando o Medeiros quebrou. Ele mandou outros, ele tirou o Medeiros e mandou outros, e tem gente maior que o Medeiros. Então Deus não dá, Deus só quer ver a sua mãe dízimo. Para de dízimo trava o cérebro do crente, do irmão. Então não é o dízimo, é a obediência, é a fidelidade. Se você for o obediente no pouco, se ele te colocar no muito, para você está tranquilo, porque no pouco você já era obediente lá, você já era fielzão, e muitas vezes até você tirava da onde que você nem imaginava. Imagina quando você tiver no muito, né? Então, ele está aí, buscando aquele que ele pode confiar. Pode ser qualquer um de vocês. Pode ser qualquer um. Olha o olhar dele. Está aí, ó. Vai lá, pega o menor dos menores, como ele fez com Davi, e coloca como governador. É minha mulher, né? É gerente de banco e tal, né? Tá bom, lindo, maravilhoso, mas também passou as dificuldades, passou luta. Aí ele vai. Posso só desabafar aqui uma vez? Não estava ganhando nem como vereadora. A gente ia, a igreja ajudava, todo mundo ajudava, mas faltava lá um pouco de voto, ficava para fora. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Você entendeu? Ficava para fora. Aí de repente, coloca como vice-prefeito. Quase 300 mil votos. Né? Olha como Deus. A matemática de Deus é diferente. Mudei tudo.
aqui escritos. Reverendo Samuel, mudei tudo aqui, mas eu acho que foi importante. Dentro do que eu tinha preparado, só para eu não fugir aqui, para o Samuel não brigar comigo, né? Diz assim, em 1886, um farmacêutico chamado John Pemberton criou um xarope para dores de cabeça. Ele não sabia, mas aquela fórmula se tornaria a Coca-Cola, uma das marcas mais valiosas do mundo. O que muitos não contam é que o Pemberton, que foi o criador, ele morreu sem ver o sucesso da sua criação. Foi um empreendedor, foi um empreendedor chamado Asa Candler, quem, com visão estratégica e perseverança, comprou a fórmula e transformou-a em um império, que hoje é a Coca-Cola. Assim como Candler, Deus quer usar sua visão e sua fé para transformar o simples no extraordinário. Ele quer pegar aqui, o mais simples e colocar no lugar do grande. Ele quer te tirar de cauda e fazer você ser a cabeça. Ele quer mudar a sua história de empregado e colocar você lá na presidência. Mas você precisa ter essa disponibilidade. Você precisa ter esse sonho. Se você não abrir para Deus, para você ter esse sonho, se você não tiver esse pensamento gigante, Deus não tem oportunidade de trabalhar na sua vida. Sabe aquela pessoa que fala, não, isso aí é para Medeiros e tal, né? Eu estaria contente aqui, se me desse uma liderança lá na empresa que eu trabalho, se eu fosse líder lá igual o seu Sebastião, eu já estaria feliz. Para, meu irmão, seu pensamento é muito pequeno. Nós servimos um Deus que é muito grande. Ele é muito grande. É inimaginável o que Ele pode fazer com você. Não pensa pequeno, não. Tenha sonho grande. Eu desde criança falava assim, né? Eu acho que é uma música que fala, né? E eu tinha aquilo como, né? Eu vou me lançar em direção aos céus. O céu é o limite. Eu vou me lançar em direção aos céus. Se eu não chegar em algum lugar, mas pelo menos eu vou ficar entre as estrelas, né? Então, já era meu sonho desde de criança, né? E ele tem me dado tudo aquilo que eu tenho sonhado, né? Mas a promessa dele ainda é maior, porque ele falou que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Da minha vergonha ele daria dupla honra e a bênção do dobro. A bênção do dobro. Então eu estou nessa fé e Deus vai. Eu tenho 60, ainda tem muito para trabalhar ainda na minha vida. E como eu sempre falo, não é porque eu sou loirinho dos olhos azuis, não, né? Tem nada de loirinho que é cabelo branco e meus olhos não são azuis, né? E eu não sou lindão, não. Então para você, para cada um aqui. Mas eu sou só um simples operário. Mas você tem sonho? Você um dia já pensou em estar lá em cima, né? Pois é. Deixa Deus te escolher. Se você tiver as qualidades que Deus está buscando, e a maior delas é a obediência, você está dentro das qualificações que Ele está buscando. Imagina assim, né? Sai lá no jornal, lá, buscando um funcionário que seja
Isso. Ok, né? Maior qualidade para Deus, né? Obediência, fidelidade. Opa, eu sou esse cara. Daqui a pouco ele, pega você. Basta você ter essa disponibilidade, tá? Então vamos lá, transformar o simples no extraordinário. E é isso que eu quero que ele faça na minha vida, que ele faça na sua vida. 3 dicas de negócios, né? O que a gente precisa para ser aí uma pessoa vitoriosa na vida financeira, em negócios, né? Primeira coisa, nós precisamos ter visão estratégica. Visão estratégica. E aí, quando eu falo de visão estratégica, eu já lembro logo do José. Lembro logo do José. Primeiro porque ele teve uma visão, né? Ele fez uma interpretação de sonho, né? Então, olha a visão.